E falando um pouco mais de robótica, né? Como é que funciona, assim, o aluno, sei lá, solda as coisas Isso é uma boa pergunta, porque quando fala robótica, a pessoa já pensa nos humanoides, né? No robô em si. Fala, a criança constrói um robô na sala. Só que aí começa pela própria definição do que é um robô, né? Quando a gente pensa em robô, a gente já pensa em Exterminador do Futuro, já, né? Aqueles filmes de robô e tal. Mas o robô não é isso. O robô é uma tecnologia que ajuda o ser humano a fazer uma tarefa que provavelmente ele teria que fazer manualmente, né? Então, um celular é um robô, uma televisão é um robô, aspirador de pó autônomo são os robôs, né? Que a pessoa ela teria que varrer a casa, não precisa mais varrer porque o robô vai aspirar por ela. Então, a gente tinha um que não funcionava. Não funcionava? Não. Ai, que dó. Aí teve que colocar na mão de novo. Aí o outro aspirador lá, tradicional. Então, esses tipos de robôs, né? E essa é a definição de um robô. É uma tecnologia que ajuda o ser humano a realizar uma ação. Então, a robótica em si ensina a criança a construir essa tecnologia. É o que a gente chama de responsabilidade tecnológica. A criança não só aprende a utilizar, mas ela aprende sobre a lógica por trás. Do que é feito, por que é assim essa tecnologia. Então a criança começa a entender que, poxa, por que quando eu viro o celular para assistir um vídeo, por exemplo, a tela vira também? Será que não tem um sensor lá dentro? Qual que é a programação que faz? Então esse tipo de lógica de programação, esse tipo de hardware, é tudo envolvidos na robótica. A robótica educacional, ela vai um pouco além. Ela utiliza matérias que são trabalhadas dentro da sala de aula, que são forçadas, vamos dizer assim, pela BNCC hoje, que é a nossa norma dizendo assim, ó, a criança no primeiro ano ela tem que aprender sobre isso, no segundo ano ela tem que aprender sobre isso, em ciência ela vai aprender sobre tal coisa. A robótica pega essas normas e fala, poxa, a criança ela tem que aprender a somar. Ela pode aprender a somar numa continha de caderno 1 mais 1, mas ela pode aprender a somar também num robô que ela vai contar o número de blocos que o robô faz e vai ser mais fácil para ela, vai ser mais divertido. Palpável também. Mais palpável, vai contextualizar melhor para ela. Então, a robótica ela faz isso, ela torna o que a criança ela tem que aprender de uma maneira mais contextualizada, de uma maneira mais material para ela. E que hoje é a tendência, porque hoje nós somos materiais. Hoje a gente, não, quero ver como é que é, né? O Instagram tá assim, aconteceu tal coisa, já deixa eu ver no Instagram como é que é. Deixa eu ver um vídeo no YouTube para ver como é que é. A gente não lê mais, a gente quer ver como é que é. Então, a robótica faz isso. Cara, tem o Rudolf Steiner lá, que eu comentei com você fora do ar até. E a metodologia dele lá era parecida, né? Era você aprender matemática, aí você vai aprender contando fruta. Exato. Então, sei lá, muita gente fala que funciona bem mais do que o cara ficar só na parte teórica, né? Bem melhor, bem melhor. Na verdade, a pirâmide do conhecimento que fala, né? A pirâmide do saber, quando a pessoa aprende de uma maneira passiva, a quantidade de conteúdo que é absorvido pelo nosso cérebro é 10% e 20%. Quando ela aprende fazendo, a quantidade de conteúdo é 70%. Só ganha quando a pessoa está ensinando sobre aquilo. Aí o nosso cérebro tem que ser master para conseguir ensinar sobre o assunto. Mas quando a gente aprende fazendo, maker, né, vamos dizer assim, então o número de absorção que o nosso cérebro tem sobre o conteúdo é bem maior. Agora eu fiz a conexão, por isso que é via maker. Exatamente. Por isso o nome. Esse maker, né, essa nomenclatura é de uma cultura que a gente chama, por isso que o pessoal fala maker, fulano é maker. O que é esse maker? É uma cultura que nasceu depois da guerra, quando o mundo estava totalmente devastado e não tinha pedreiro para todo mundo, não tinha pintor para todo mundo, não tinha encanador para todo mundo. Então o pessoal tinha que se virar, porque senão ia ficar sem casa. Então eles mesmos que construíram. Só que uma vez que o mundo foi reconstruído, vamos dizer assim, essa cultura deu uma aliviada. Foi perdendo essa cultura. Isso, exatamente. Só que aí o que potencializou a cultura de novo? A tecnologia.
Então a gente tem o renascimento dela nos anos 90, 2000, a gente vê isso muito em filme americano, por exemplo, que a gente vê aqueles filmes da sessão da tarde, onde o marido faz tudo em casa. Fica o fim de semana, vai limpar a calha, vai pintar a casa, tal. Aí fala, esse daí é o marido perfeito, tá? O marido que faz tudo em casa. Já era por causa dessa cultura. E a tecnologia fez com que a gente deixasse de não ser maker, esperar com que alguém faça pra gente fazer. Então, antigamente, por exemplo, para se fazer uma receita de algo, né? Você tinha que pedir ajuda para algum familiar que fazia, né? Então tinha aquelas receitas de família que chegava lá e eu falava, a minha mãe que me ensinou a fazer. A minha mãe disse que tem que fazer tal coisa, minha mãe disse. Hoje não é mais minha mãe disse. Hoje é um vídeo no YouTube me mostrou, o Google me falou, perguntei lá para a Alexa me falou como é que é a receita e tal. Então você deixa de ser dependente de uma pessoa, como no caso dentro da sala de aula você deixa de ser dependente do professor e passa a explorar, não vou ficar esperando alguém, deixa eu pegar minha tecnologia aqui, pegar meu celular e já ver como é que é.